Bom dia, meus amados. Paz seja com todos. Mais um momento proveitoso, né, da parte do Senhor, porque Ele nos permite, né, termos mais um dia com saúde, com disposição, sendo gratos em todo tempo por aquilo que o Senhor nos dá, por termos este tempo de reflexão, sabe? Cada dia nós deveríamos parar um pouco, sabe? O nosso tempo e refletir um pouco sobre aquilo que realmente provém do Senhor para a nossa vida. Isso nos traria sempre para uma realidade mais próxima de Deus. E é o que nós necessitamos. Então, tudo que possamos fazer, irmãos, para nos aproximarmos de Deus, para estarmos sempre em contato com Ele, nos fará bem. Eu queria nesta manhã, irmãos, compartilhar, né? Cada vez que você examina a palavra, você vai descobrindo coisas, né? Informações, orientações que vêm da parte do Senhor, que sempre nos guiarão dentro daquilo que o Senhor realmente quer, dentro daquilo que o Senhor espera da sua igreja, de cada cristão. No livro de Efésios, irmãos, no capítulo 1, no versículo 3, no versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A questão toda, irmãos, é como nós vivemos o nosso dia a dia. Porque o que hoje se vê, o que hoje se ouve, né? É que há toda uma disposição da igreja, das pessoas, em buscar de Deus coisas que nem sempre é o que o Senhor tem para lhe dar. E muitas vezes se projeta, né, esses projetos de vida que são elaborados, né, em muitas igrejas, o projeto de vida para este tempo, para este ano, o que eu gostaria que o Senhor me desse. Eu até comentei há um tempo atrás sobre isto, porque o Espírito realmente nos inquieta sobre determinadas coisas. Mas, pela palavra, irmãos, o questionamento não é o que Deus espera, não é o que nós esperamos que Deus nos dê. Mas o questionamento é o que Deus espera de nós, o que Deus espera de cada cristão, o que Deus espera da sua igreja. Porque o Senhor já colocou diante de nós toda a condição abençoadora, tudo o que necessitamos, segundo o propósito que Ele tem na nossa vida, irmãos, o propósito que Deus tem na nossa vida. E o propósito que Deus tem na nossa vida em Cristo Jesus, acima de qualquer coisa, é a nossa salvação. E tudo que Ele está colocando diante de nós, para que nós tomemos, é em função justamente deste objetivo, para que nós, sendo salvos, possamos adquirir novamente a condição sobrenatural e possamos viver eternamente com Ele. Então, todas as coisas que o Senhor nos dá em Cristo Jesus são propositais a este objetivo: a salvação do homem. Deus não está preocupado com outra coisa, porque todo esse plano criado em Cristo Jesus, este evangelho revelado ao mundo, é exclusivamente para a salvação do mundo. Então, a questão toda
é que nós nos coloquemos diante do Senhor e nos perguntemos a nós mesmos e até nos questionemos nisso: o que eu necessito para ser salvo? O que eu necessito para ser salvo? Este deve ser o objetivo da tua vida, da vida de cada cristão, da vida da igreja do Senhor, de cada pessoa que está com este desejo no seu coração, com este anseio de ter uma vida eterna com Deus. Devemos nos projetar justamente desta maneira. O que eu necessito? O que eu devo pedir ao Senhor? Porque somente Ele pode me dar aquilo que eu necessito para ser salvo. Porque a minha condição natural, a minha condição carnal, aquilo que eu sou, jamais me permitirá entrar no seu reino. Então eu devo me examinar a mim mesmo e começar a observar as coisas de uma forma diferente, para que eu saiba exatamente o que devo buscar de Deus, o que eu necessito dele, para que o propósito maior possa se cumprir na minha vida. O prosseguir para o alvo, prosseguir para conquistar a coroa da vida. A palavra de Deus, irmão, nos revela que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Por que espirituais, irmão? Por que não materiais? Porque para entrarmos no reino de Deus, irmão, para adquirir salvação, nada deste mundo, nada, absolutamente nada, tem valor algum. Então não adianta a gente ficar se enchendo de coisas, pensando que elas provêm de Deus para que eu tenha, uma vida abençoada, mas elas me projetando a salvação. Jesus, ele veio a esse mundo com um propósito muito claro: dar a sua vida para pagar o preço do pecado e para que, através dele, sendo ele a nossa referência de santidade, pudéssemos adquirir, mediante a ação do Espírito, esta condição santificadora para podermos entrar no seu reino. Este é o objetivo. É isso que Cristo veio nos dar. É isso que nós devemos buscar. E viver por este propósito. Lutarmos por ele. Não é fácil andar na verdade de Cristo, mas é necessária. Irmãos, é necessária. Se verdadeiramente queremos a nossa salvação, a nossa vida eterna com Deus, nós temos que nos esforçar. Andar pelo caminho estreito, irmãos. Entrar pela porta estreita já é difícil, porque requer de decisões que precisamos tomar, porque a partir de Cristo toda a nossa vida se projeta de uma forma diferente e muitas coisas simplesmente nós vamos ter que deixar de lado. Tudo aquilo que o mundo nos oferecia, tudo o prazer carnal, tudo que o pecado nos fornece, simplesmente nós vamos descartando, começamos a entender que é necessário e vamos lutar, vamos ter uma luta constante entre aquilo que Deus quer e aquilo que a nossa carne quer. É por isso que devemos ser determinados sobre aquilo que queremos. Deus, irmãos, já colocou diante de nós tudo o que necessitamos. Você precisa do Espírito Santo, ele está aí. Você precisa do caminho, está aí, Jesus. Você precisa o conhecimento, está aí. Precisa o discernimento, precisa o poder, precisa ser transformado, precisa ser discernido. Tudo está aí, diante de nós. Precisa ser guiado pelo Espírito, está aí. Tudo o que necessitamos em Cristo Jesus, Deus já colocou à nossa disposição. Tudo é mediante a fé. Tudo, irmãos, é pela fé. Eu creio que Jesus é o caminho. Eu creio que Jesus é a verdade. Eu creio que
o Espírito verdadeiramente opera em mim uma transformação e me dá entendimento e discernimento das suas coisas. Eu creio que a palavra do Senhor é verdadeira. Está tudo diante de mim. Está tudo diante de nós. Mas nós queremos. É a nossa parte. É a nossa parte. Porque o plano do Senhor já está feito, é perfeito, está diante de nós. Somos nós que devemos tomar as decisões certas. Somos nós que devemos entender isto, que não é fácil conquistar o reino de Deus. Mas Deus nos dá toda condição, nos dá uma condição perfeita, plena, através do seu Espírito, para que nós conquistemos o seu reino. Mas tudo dependerá de nós. Por isso que cabe sempre o questionamento. Será que sou eu que preciso de Deus? Ou será que Deus está requerendo de mim? Esse tempo, irmãos, Deus requer de mim, mas tudo que Ele precisa me dar para eu frutificar para Ele, Ele me dá. Por isso que eu não devo viver uma vida em função das coisas que vejo. Eu não devo viver uma vida em função das coisas materiais. Eu não estou dizendo que eu não preciso delas. Entendamos isso. Nós muitas vezes necessitamos delas. Mas elas não devem ser tão importantes quanto a vida espiritual que precisamos desenvolver. Quanto à conquista constante daquilo que Deus tem para nos dar através do seu Filho Jesus, em função do Espírito. Capacidades sobrenaturais que somente Ele pode nos dar. Porque as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, com as quais Deus já nos abençoou, elas são sobrenaturais. É o que nos dará a condição necessária para entrarmos no seu reino. É o que nos permitirá desenvolver uma vida nesse mundo da maneira que o Senhor espera, cumprindo a sua vontade, vivendo para Ele, honrando Ele, testificando dEle, toda a capacidade o Senhor coloca diante de nós. Tudo o que necessitamos